muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento, dia 18 de agosto, terça-feira, dia de alta nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes, Twitter, Instagram e YouTube, por favor, deem like no vídeo, divulgue para os amigos para que mais pessoas conheçam a família Traders Club, tá bom? Compartilhando agora minha tela com vocês. Começando aqui a falar do Ibov. Ibov hoje, forte alta de 2,48%, fechando aí os 102.065 pontos, virando a média de 9 para cima, que seria uma resistência imediata, está sendo vencida, tá? E o movimento foi muito bonito aqui nessa região onde eu tinha falado, da média de 50 com a média de 200. Ontem fomos estressar essa região e mostramos agora uma forte recuperação, tá? Ah, mas agora é tudo lindo e maravilhoso, agora é alta? Não, a gente tem a média de 21 inclinada para baixo, temos que vencer esse próximo nível de resistência. Tá? A média de 21 períodos aqui está na região dos 102.800 pontos, ok? Então vai funcionar como uma resistência imediata e assim uma resistência forte e importante agora é ali a região dos 104.523 pontos. Ainda temos essa região imediata, até antes de chegar na média de 21, que é aqui a região dos 102.100 pontos, que eram suporte, agora é resistência. Então, 102.000 pontos, junto com a média de 21 caindo, e se virarmos a média, se vencermos a média, próxima região importantíssima, né, para quem fez meu curso sabe, porque essa região é importante, o que pode acontecer, né, é dos 104.500 pontos, tá? Então, o volume aí hoje foi na média, no Ibov, 23,2 bilhões. Então, vamos aguardar, mas mostrou uma bela reação nessa zona de forte suporte da média de 50 e da média de 200, tá? Vamos aguardar então para ver se a gente consegue e amanhã já testar essa região da média de 21. Vamos aguardar. Se os mercados continuarem fortes lá fora, provavelmente a gente consiga testar essa média de 21, visto que a gente descolou muito em relação a mercados emergentes, em relação até ao próprio SPX, tá? Vamos ver aí como fechou o índice futuro. Vamos ver aqui, índice futuro, alta aí de 2,34%, também virando a média de 9 para cima, já abriu um forte gap de alta, tá? Então a gente pode considerar, se a gente superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, então só falando do nível de fechamento, fechou em 102.135 pontos e a máxima foi 102.520. Se a gente superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, a gente teria um rompimento falso dessa região aqui de suporte dos 101 mil. Né? A gente pode, então, por conta disso, ir testar também essa região da média de 21, que hoje está na faixa dos 103.120 pontos. Tá? A única coisa que não foi tão bom assim no índice futuro é que o volume foi baixo. Né? Então ele fechou ali nos 102, 135, mas o volume foi de 235 bilhões, volume baixo aí perto do que negociou nos outros dias, tá? Contudo, viramos a média de 9 também aqui para cima. Então a gente tem um 9,1 de compra armado, tanto no Ibov quanto no índice futuro, com a resistência imediata em ambos na MM21, que está inclinada para baixo agora. Tá? Vamos aguardar. Vamos ver se a gente consegue ativar esse 9.1 e romper essa média de 21 períodos, tá? Então essa expectativa aí no curto prazo. E se isso acontecer no índice futuro, a próxima região de forte resistência vai ser ali região dos 104.800 pontos. Falando um pouquinho do dólar, o dólar aí fechou em leve queda. Uma queda razoável, né? Não foi leve, não.
0,83%, fechando ali nos 5.467 pontos. Contudo, segue altista, né? O volume foi de 185 bilhões, volume mais alto em relação aos outros dias. Tá? Não foi volume muito alto, mas foi mais alto em relação aos últimos 3 pregões. E segue com a média de 9 inclinada para cima, com a média de 21 virando, com a média de 50 também inclinada para cima. Então, o viés continua altista do dólar. Tá? Contudo, essa região que eu venho falando para vocês aqui, né? Essa região aqui dos 5.518 pontos é uma região sim de forte resistência. Então vamos aguardar. Se for vencida, ela pode levar o dólar a um movimento mais altista, tá? Indo testar lá o topo histórico, lá nos 5.999. Contudo, um cenário que também podemos, né, olhar aqui e colocar no radar é que ela faça um possível topo duplo aqui e venha testar novamente esse fundo. Também não podemos descartar essa possibilidade. Ainda o viés é de alta, as médias todas viradas para cima. Vamos ver se a gente consegue que ele deixe um candle de ignição aqui forte com volume para a gente considerar essa possibilidade de talvez formar aqui um topo duplo com maior probabilidade. Por enquanto, a probabilidade não se mostra, não se desenha, visto que as médias continuam inclinadas para cima, tá? Então vamos seguir aí, o dólar permanece mais altista, região importantíssima dos 5.518 pontos, que se for vencida a gente pode ver uma nova pernada aqui. Beleza? Bom, deixa eu abrir aqui para vocês a plataforma aqui com os gráficos. Vamos lá. Então vamos lá para o giro diário. SPX alta de 0,23, fazendo nova máxima histórica. A máxima anterior tinha sido 3,393, agora nós fizemos no intraday 3,395, tá? Então batemos a máxima histórica no intraday, estamos fazendo nova máxima histórica aí de fechamento, fechando aí nos 3,389, tá? Então segue forte, segue altista, segue muito bonito o SPX, tá? O volume tem caído bastante nos últimos 5 pregões, o que pode corroborar para o movimento aqui, tá? Mais lateral, para depois ele tentar fazer uma nova pernada de alta, tá? Por enquanto, seguimos aí com essa resistência dos 3.390 pontos a 3.400, vamos arredondar, tá? Que vai servir aí como resistência imediata. Se fizermos uma lateralização, a média de 21 chega mais próximo, até mesmo um estresse da média de 9, vai ser talvez uma oportunidade para quem quer se posicionar, tomar risco, pensando aí num pivô de alta aqui no SPX. Ainda não mostramos sinais de divergência, não mostramos sinais de fraqueza, tá? Apesar do volume fraco, ele está no movimento mais de descanso. Testou algumas vezes patamar, hoje fez máxima histórica, sim, mas não mostra força no momento para romper essa região e ir embora. Então, sugere uma lateralização, um descanso aqui. Vamos monitorar os próximos dias. Obviamente que mesmo com descanso aqui ele der alguma divergência de baixa aqui, a gente tem que monitorar. Uma correção depois dessa pernada de alta não é improvável. Pode acontecer, pode vir estressar em M21, por isso que a gente tem que monitorar dia a dia, ficar atentos aí, tá? Então, novos dias aí de máxima histórica no SPX. Então já foi o Nasdaq, já foi o SPX, só falta o Dow Jones. EWZ, depois da queda forte de ontem, recuperamos a alta aí de 2,85, fechando nos 30,70, tá? Contudo, ainda não conseguimos virar a média de 9 para cima, temos a resistência agora da média de 50 períodos, que está aqui inclinando para baixo, junto com a média de 50, ali na região dos 30,90, tá? 30,9 dólares. O volume aí foi na média. Precisamos então ver o que? Precisamos ver o EWZ
virando a média de 9 para cima, e talvez aqui na correção a gente avalie para ele fazer um pivô de alta em busca dessa região dos 32,40, tá? O importante foi a reação. Nós estávamos muito descolados dos mercados emergentes, já atingimos aí o alvo do topo duplo, então pode ser que a partir desse momento, se conseguirmos virar a média de 9 para cima, a gente mostre determinada reação, determinado repique, pelo menos para vir testar essa região dos 32,40, tá bom? Mercados emergentes, leve queda de 0,11, fechando aí nos 44,75, segue aí num canal de alta, tá? Há quem possa ver aí uma certa fraqueza, tá? O OBV aqui já está inclinando para baixo. O IFR aqui não está mostrando muita força, tá? Então a gente tem preços nos mesmos patamares. O IFR aqui está mostrando determinada divergência de topo, mas por enquanto não virar a média de 9 para baixo, enquanto não perder a MM21 e principalmente enquanto não romper para baixo esse canal, o viés continua altista nos mercados emergentes. O Brent fechou em queda de 0,46, segue mais lateral, ainda respeitando a média de 50 de 9 períodos exponencial, segue mais lateral, resistência lá em cima da MM200, suporte inicialmente a média de 9, a média de 21, e caso venha estressar e perder essa região, nós temos a média de 50 chegando. Então a gente vê, fica bem claro, né? A média de 200, a média de 50, chegando no preço, chegando próximas do preço. Então, por enquanto não se definir aqui, a tendência é que o Brent fique mais travado, tá? E aí depois a gente vai conseguir ver se ele vai romper para cima ou se ele vai perder aqui essa região vindo testar a MM50 ou vai romper vindo testar a MM200. Então, a probabilidade maior, na minha opinião, é que continue mais travado aí o movimento do Brent, a não ser que saia alguma notícia relacionada à produção, ou PEP, mas está tudo muito tranquilo, muito calmo, né? Então, o Brent aí segue de lado. Ambev, alta de 1,79, fechando aí os 13,08. Vai tentando recuperar essa região de suporte perdida, tá? Dos 13. Hoje foi tocar a média de 9 e refutou o movimento. Então veja que a Ambev, toda vez que foi tocar a média de 9, desde que deixou esse forte candle baixista, toda vez que foi tocar a média de 9, sofreu, né, refutou o movimento. Foi lá, refutou o movimento. Foi lá, refutou o movimento. Todos os dias, desde o dia 11 de agosto. Então mostra que o papel está muito fraco, o volume mingou, né? Então a gente precisa para quem quer tomar risco, quer tomar posição aqui long em Ambev, ver um candle de convicção com volume, né, que vire essa média para cima para quem sabe, né? Quem sabe se ele mostrar essa reação logo, ele esteja aí desenhando um possível fundo duplo aqui, tá? Mas ainda é apenas uma conjectura, a gente precisa ver esse candle de convicção. Por enquanto vai se segurando aí na região dos 13 e eu vou deixar aqui uma referência da mínima de ontem ali nos 12,75, que vai ser uma região de suporte intermediário, tá? Pessoal, só um minutinho. Deixa eu silenciar os usuários aí que estão tumultuando o chat, por favor. Só um minutinho. Ok. Bom, seguimos, tá? Então nós temos que ver essa reação Ambev para quem deseja tomar posição. B3SA, alta forte de 6,37, tá? 6,37, fechando no 61,80. Eu tinha duplicado esse canal aqui de baixa, tá? E ele hoje consegue uma reação, já abre em forte gap de alta e vai testar aqui a linha de retorno do canal, vira a média de 9 para cima. Então, se a gente tiver a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã, a gente ativa o 9.1 de compra e tem a resistência imediata aqui
tá? Dos 62 com 20 até a média de 21. O que a gente gostaria de ver aqui em B3 é o rompimento desse canal, depois talvez uma leve correção para a gente pegar um pivô de alta, tá? Então aí a gente vai conseguir que, se esse cenário ocorrer, que o papel provavelmente faça um novo zigue-zague ascendente para buscar o topo histórico lá no 69, 69,70. Legal? E o volume foi bom hoje, né? Só considerando que ontem estava pancada, mas hoje também é uma forte recuperação com bom volume. BBAS3, Banco do Brasil, alta de 1,36, fechando nos 32,77. Mas muito fraco o papel ainda, o volume hoje foi fraquinho. A média de 9 continua inclinada para baixo, a média de 21 está inclinando para baixo, tá? Então, o Banco do Brasil precisa voltar aqui para o patamar dos 33, 33,20, virando essa média para cima, para a gente ter uma perspectiva mais positiva com relação ao papel e volume também aumentar, tá? Por enquanto está muito travadinho, muito feio. Segue aí num viés de curtíssimo mais baixista, mas sim, chegou num ponto aqui dos 31 com 80, 31 com 70 que ele tem uma relação risco-retorno bem interessante, tá? Então a gente poderia esperar um repique maior aqui, pelo menos até a média de 21 períodos. E a gente pode até entender aqui que o papel está começando a desenhar mais visivelmente um possível aqui canalzinho de baixa, tá? Então, deixa eu tirar essa divisão aqui. Então vamos aguardar para ver se o papel reage ou se ele vai continuar nesse canalzinho de baixa que ele está montando. Suporte importante e forte aqui na região dos 31,70. Bradesco, alta de 1,07, mas também mostrando muita fraqueza. O papel abre em gap de alta e refuta o movimento. Também não consegue fazer um movimento forte, o volume vem também caindo nos últimos dias, muito parecido com o Bradesco. A gente fez aqui um pivô de baixa, tá? A gente tem um alvo mais longo, contudo a gente tem um suporte importantíssimo aqui no Bradesco na região dos 20,50 que está sendo testado, tá? Então veio testar aqui e segurou. Então a gente tem que aguardar. Ou o papel consegue uma reação virando essa média para cima, ou pode ser que ele fique um pouco mais lateralizado aqui para a média de 9 chegar e testar o preço e ele se definir se ele vai romper essa média, vai virar a média para cima ou vai levar um pedala robinho aqui e vai cair mais, tá? Então a gente tem que aguardar como será os próximos dias o desenvolver aí do preço em Bradesco, tá? Mas está muito fraco realmente. Bancos em geral, né? A não ser com as suas exceções aí, BPAC, né? BPAN e assim por diante, mas bancões estão sofrendo muito. Vamos lá agora com o Brasil Foods, alta de 0,52. Então o papel deixou um candle feio aqui, tentou mostrar a reação aí ontem, mas hoje cai de novo, então ele fez apenas um repique aqui até a média, tá? Não está bonito. Então ele vem até aqui, faz um leve repique, pode estar montando um pivô de baixa, uma bandeirinha de baixa, como vocês queiram. Contudo, eu acho muito improvável que o papel perca a região aqui dos 20, dos 19,80, tá? Pode ser que ele venha testar de novo aqui, realmente continue dentro desse padrão aqui do alargamento, mas eu acho improvável que ele perca essa região. Frigoríficos aí, né, mostraram força nos últimos dias, então Brasil Foods está um pouquinho atrasada. Eu acho improvável que ele perca esse suporte, vamos acompanhar, mas no curtíssimo o viés é baixista, tá? Fechou aí nos 21,09 com volume muito fraco. Ciel, alta de 0,83, Ciel também está muito fraquinho, apanhando aí nos últimos dias. Hoje, apesar da alta, refutou parte do movimento, abriu um gap de alta, chegou a estar subindo bem e corrigiu. A média de 9 ainda está distante, então eu vejo um cenário mais provável para Ciel que ele fique um pouco mais lateralizado aqui, até a média de 9 chegar no preço, e aí ele definir se ele vai conseguir virar a média para cima ou se ele vai perder essa região.
E eu acho difícil ele perder de maneira imediata essa região dos 4,70, porque Cielo realmente está muito amassada, muito travada, tá? Assim como bancos, dá para cair? Dá. Se perder essa região dos 4,70, pode vir testar os 4,40, sim. Mas em relação a que o Ibov está se segurando, que outros papéis estão subindo, o Cielo realmente está muito amassado. Então, vamos ver se ele segura nessa faixa dos 4,70 e a gente precisa ver um candle de reação virando a média para cima para a gente acreditar que o papel possa mostrar reação, tá? Vamos aguardar aí. Tem também aqui, mas não tem um topo duplo aqui que eu estou vendo? Tem, mas ele está numa faixa de resistência que a gente de suporte, melhor, que a gente tem que considerar que uh, eu acho que vai ser difícil que perca. E se perder, a gente tem um suporte logo abaixo. Então a relação risco-retorno para você tentar entrar short aqui não é interessante. O volume, veja, que está caindo dia a dia, está minguando. Então mostra que não tem força vendedora no papel. Tá? Eu acho improvável, se o Ibov principalmente mostrar a recuperação, que ele perca essa região. E se perder, obviamente que existe essa possibilidade. Próximo suporte lá forte vai ser nos 4,40. Vamos acompanhando. Conga, Cogni 3, alta de 1,16%, fechando no 6,96. O papel também está muito pesado, muito fraco. Tá? Ontem, que ele conseguiu tocar na média de 9 e refutou o movimento. Então mostra realmente que o papel está pesadíssimo, precisa mostrar uma reação, virar a média para cima, para a gente esperar que ele arme o 9.1 de compra e faça um repique pelo menos até a média de 21, tá? O papel apanhou demais nos últimos dias. E se ele continuar no cenário que ele fique mais lateralizado, a gente pode ver a média de 9 estressando mais aqui o preço e aí a gente vai definir se depois ele vai conseguir virar a média de 9 para cima ou se vai apanhar mais, perdendo essa região dos 6,70. Tem balanço para sair essa semana, então pode influenciar o papel positivo ou negativamente, tá? Vai depender muito de como o mercado olha o resultado, mas o resultado todo mundo já espera que será ruim. Então, a não ser que saia um resultado catastrófico, eu acredito que o papel ainda se segure aqui nessa região. Tá? Acho um movimento mais provável até que ele defina, até que a média de 9 chegue mais perto e ele consiga definir se ele vai virar para cima ou se vai realmente perder a região dos 6,70. CSNA forte alta, 6,31, fechando nos 14,82, tá? Rompendo aí, ó, os 14,60, que era uma região de gap. Então, hoje já abriu com forte gap e rompeu essa região. Ontem já tinha dado entrada no 9.3 lindo, tá, de livro. E quem se posicionou aí se deu bem, tá, no 9.3. Porque hoje já abriu um forte gap de alta e rompeu os 14,60. Próxima região de resistência relevante é nos 15,90, tá? O papel tá um pouquinho esticado em relação à média de 21, tá? Mas ele acabou de sair da média de 9, tá? Tá com sobrecompra, entrou agora em região de sobrecompra. Então pode ser que ele dê uma estressada maior para cima, né? Mas obviamente que se eu for perguntar qual seria o cenário ideal, né? O papel ficar um pouco lateralizado, você aguardar a média para você comprar, mas às vezes não acontece isso, né? E se a SNA, como está muito ligada com o minério, muito ligada com o dólar, se continuar forte o minério, né, pode dar uma porrada para cima sem descanso. Então nós temos que monitorar isso. Dólar está resiliente, está forte, minério está forte. Olha o volume que fez hoje, né? Então não duvido nada o papel ir reto lá nos 15,90, tá? Obviamente que o risco retorno agora não é ideal. Quem se posicionou teria que se posicionar ontem, aí ficaria muito legal, tá? Mas segue apontando para cima aí. Gerdau também forte alta de 8,16%, fechando aos 19,49, né? Tanto que eu reclamei que o papel estava no passinho do elefante, aqui passinho da tartaruga, deu uma porrada hoje para cima com forte volume. Vai fechando o gap que tinha ali nos 18,82, na verdade já tinha fechado no dia 5, e agora ele vem testar essa região aqui, né, dos fundos
nos fundos ali de janeiro, final de janeiro e fevereiro, essa região dos 19,57. Então ele fechou a região 19,49. O mundo ideal também é que o papel fique um pouquinho mais travado aqui e depois uma leve correção e faça um pivô. Vencendo a região dos 19,50, tá? O papel tem potencial para ir lá nos 22,50, que é o topo de fevereiro e janeiro. Tá? Então o papel ficou bem legal também. Não tem sobrecompra ainda, agora está na região dos 70, mas o papel pode dar uma estressada maior aí se vier fluxo, se vier movimento. Tá? E o volume hoje foi muito bonito. Então monitorem aí Gerdau. YouTube alta de 0,41. Fechando nos 24,24, o papel está muito feio, muito travado. Se segurou ontem na região dos 24, né? Até estressou, viu? A região recuperou. Hoje foi tocar de novo nessa região. Tem muito espaço até a média de 21, está longe da média de 9 períodos. Tá? Então, o movimento mais provável que eu vejo para Itaú é ou um repique imediato ou uma lateralização aqui para a média de 9 chegar mais perto, para a média de 21 chegar mais perto. O papel já apanhou demais e caso ele venha a romper aqui, né, ele pode entrar inclusive em região de sobrevenda. Né? Então, caso o papel estresse mais, talvez a gente possa até fazer uma avaliação de um trade contra a tendência, tá? Porque o papel realmente dos bancos acho que é o mais fraquinho, está apanhando mais. Então, se o papel se manter aqui nessa região dos 24, lateralizar, pode ficar alguns pregões travados aqui para então definir se vira a média para cima ou se realmente vai perder a região dos 24. Mas não vejo esse cenário com maior probabilidade por curtíssimo, ou seja, para amanhã, depois da manhã. Acredito mais um movimento lateral aqui. Vamos aguardar. JBS, queda de 0,13%, fechando nos 23,86. O papel deu uma forte puxada aqui, já fora das bandas. Deixa um hangman enforcado. Perdendo a mínima aqui, pode vir uma correção maior, até a média de 9, mas não muda a tendência, tá? Então, o papel, se perder a mínima, pode dar um estresse maior aqui, fazer uma leve correção, para aí você avaliar um possível 9,3 aqui, tá? Agora, o papel está forte, pode ser que ele fique mais travado aqui, até a média de 9 chegar no preço, aí você avalia um possível pivô. Tá? O importante foi que o papel venceu essa região dos 23,26, que era uma região aí que não conseguia vencer de jeito nenhum, e venceu a média de 200. Então foi um gatilho muito importante para o papel. Se lateralizar, se fizer uma leve correção, vai ser oportunidade para você avaliar uma entrada long no papel. JHSF, forte alta de 9,46%, fechando aos 8,56% na máxima do dia, com volume. Abriu em gap de alta, tá? E virou a média para cima. Tá? Então a gente vê aqui que a média de 9 foi virada para cima. Tem agora, se superar a máxima de hoje, né, e fechou na máxima 8,56 no pregão de manhã, ativa um 9,1 de compra e pode vir a testar o próximo nível aí de resistência, que vai ser a média de 21, e depois a região dos 9, 9,05, que era uma região de suporte, agora é uma região de resistência. Tá? E sim, dá para repicar forte o papel, ele quase cumpriu o alvo aí do ombro cabeça a ombro, tá? Caiu com volume pífio, agora está mostrando reação. Então, o papel pode sim ir testar essa região dos 9,905. Se vencer mais para frente, aí a resistência imediata vai ser nesse ombro aqui, ali na região dos 9,70, tá? Então ficou interessante aí para um swing trade JHSF, tá? Se ativar o 9,1 de compra amanhã. Magazine Luiza, altíssima alta é boa, forte alta de 9,61%, fechando aí próximo da máxima, né? A máxima foi 89,80, fechou nos 89,50, quase 10% de alta. Então é aquilo que eu digo, sai o resultado, eu ouvi muita gente falar que o resultado de Magazine Luiza não foi bom. E olha só o que aconteceu. Né? Não foi bom, mas o mercado interpreta de outro jeito. Então por isso que quando eu falo para vocês que
de curto a médio prazo a gente tem que focar em gráfico, tá? A gente tem que focar na movimentação dos preços. Eu não estou fazendo propaganda só porque eu gosto de AT, que é a minha área. Realmente, quando a gente fala de dados fundamentalistas, tem muito dado subjetivo. Pessoas acham ruim, pessoas acham bom, e o mercado, um resultado que muita gente falou que não foi muito bom, mas não, olha a alta que teve, olha o volume que teve no papel, tá? Rompendo já o triângulo, em gap de alta, rompendo e fechou praticamente na máxima, tá? Então, se a gente for projetar essa distância do triângulo a partir do rompimento aqui, ele projeta alvo lá nos 97,70 Magazine Luiza. Então, fecha em nova máxima histórica, tá? A máxima anterior aí era 89,40 e ele fechou aí 89,50, fazendo aí intraday a máxima de 89,80. Tá? Então, papel fortíssimo. Eu falei para vocês que eu achava improvável que ele ativasse aqui um topo duplo. Realmente foi o que aconteceu. Desenhou o triângulo. E quem viu a oportunidade, já abrindo em gap aqui fora do triângulo, foi a oportunidade. Entrou aqui, né, ele até deu um estresse aí no intraday, mas subiu forte. Então, segue apontando para novas máximas históricas Magazine Luiza. E isso pode ser benéfico para o varejo, outras empresas correlacionadas aí, né? BTOW, Lame, Via Varejo e outras, né, do setor. E eu até coloquei uma pesquisa no Twitter, né? Qual setor você se posicionaria para o terceiro trimestre? Com toda essa forte alta nos varejos aí, mesmo com a crise e a Black Friday vindo aí, né? Pode ser que varejo, setor de consumo aí, surpreenda no terceiro trimestre. Marfrig, alta de 1,06. Deixou um Hangman também, muito parecido com o JBS, foi isso? Com o JBS. Tá? Pode dar um estresse aqui se perder a mínima em direção à média de 9? Pode. Normal, não vai mudar em nada, tá? O ideal é que o papel lateralizasse aqui. A média de 9 chega mais perto e a gente avalia o rompimento do 16,50. Mas pode ser que ele faça uma leve correção aqui até a média, tá? Mas não muda em nada a pernada de alta que ele deu agora. Uma correção é normal, é saudável, natural. E se vier corrigir, vai ser oportunidade para você avaliar a compra, tá? Então, segue aí fazendo, né, o pivô, se a gente tomar como esse fundo aqui, né, um pivôzão, ou então um pivô menor e depois outro pivô aqui. Então, segue com a sua tendência de alta e no curto prazo intacta, Marfrig. Tá? Se romper os 16,50, o papel pode iniciar uma pernada altista para novos patamares. O IBR3 fechando com alta de 1,94 ao 1,58. Papel segue travadinho, de lado. Era o cenário mais provável que eu esperava realmente. Porque, como eu venho falando para vocês dia a dia, esse papel tem espaço no semanal para corrigir. Tá? Então, eu acredito sim que ele fique um pouco mais travado aqui alguns dias. O papel opera com muita notícia. Tá? E aí, no semanal, a hora que ele chegar mais próximo à média de 9, vai ser a oportunidade para quem quer tomar posição entrar. Eu não gosto e não recomendo a ninguém fazer operação de swing trading hoje, porque ele é muito volátil, opera com muita notícia. Então, eu acho que é mais seguro, mais interessante você trabalhar com esse papel no position, olhando o semanal. Tá? Então, no sábado, eu abordo aí novos pontos em relação ao OI no semanal. Petro 4, alta de 1,86. Apesar da queda do petróleo, ontem Petro tinha descolado, né? Então ela está mais lateral, aguardando o petróleo, aguardando aí a definição, a média de 200 caindo, a média de 50 subindo, igualzinho o petróleo. Então, médias mais rápidas emboladas, eu acredito que Petro, por enquanto, vai ficar mais travado aqui até definir o rompimento lá para cima ou perder esse fundo de acordo com o movimento do Brent. Então, a gente tem que ficar de olho no Brent para expectar aí, para projetar nossas expectativas para Petrobras mais à frente, tá? SUSB 3, só ativar aqui que eu acabei desativando. SUSB 3 alta de 2%, papel segue forte, não
consegue corrigir, né? Quem está esperando uma oportunidade mais visível de entrar, a oportunidade mais visível nos últimos pregões foi aqui quando ele fez essa pequena lateralização. Rompeu, foi testar na sexta e na segunda e ontem, né, essa região de 51,20 não conseguiu vencer e hoje vai vencendo, tá? Então o papel aponta para o topo histórico ali no 54,60, sim, mas o risco retorno agora não é o ideal. Tá? O ideal é que o papel corrija até a média de 9 para você avaliar a entrada. Você vai comprar aqui para surfar até o topo histórico no 54,60, tem que colocar um stop lá embaixo, porque o papel pode corrigir a qualquer momento até a média. Então o risco retorno não é o ideal. É melhor aguardar uma lateralização no papel ou uma leve correção para avaliar a entrada. Já andou bastante, já fez pivô aqui sem descansar praticamente. Então, não entraria agora, veja que o volume é fraco, tá? Ou seja, teve alta de 2% hoje, teve, mas não teve empenho dos compradores para levar esse preço para cima. E já está num nível de sobrecompra muito relevante, 82 ali no FR, tá? Veja aí que a gente pegar os últimos 2 anos aí, o maior nível de FR tinha sido 78, o papel já está nos 82, então não dá para comprar agora, Suzano. Se corrigir, fizer um alívio dos indicadores, a gente compra. Ah, mas eu vou ficar de fora e pode subir. Pode, só que você está arriscando ficar de fora de um movimento curto de alta e se der errado você pode tomar 10, 15% aqui de correção. Então não vale a pena, não aconselho. Os indicadores mostram que não é hora de entrar em Suzano. Quem entrou se deu bem, quem não entrou aguarda uma correção. Os em Minas, alta forte também, outro papel que eu falava que estava no passinho do elefante, agora deixa uma alta forte de 6,78, depois de ontem conseguir fechar o gap, vai vencendo essa região dos R$ 9, e agora a gente tem aí como uma região de resistência imediata, esse topo aqui de janeiro, né? Essa região aqui, deixa eu colocar. Exatamente, dos 9,60 aos 9. Deixa eu deletar essas linhas para ficar menos poluído, tá? Então a gente tem a região dos 9,60 aos 9,80 como próximo nível de resistência. Inclusive ela foi quase tocar lá, a máxima foi em 9,57. Tem compra agora? Não. Não tem compra, o papel já vem subindo alguns dias, já está esticado, já está com IFR ali na casa dos 75. Então o ideal é que o papel faça uma lateralização ou uma correção aqui para a gente avaliar uma entrada, tá? Quem estava posicionado, ótimo, o papel segue com a sua tendência, mas eu não entraria agora. Tá? Se o papel vier estressar mais aqui a região dos 9,60, 9,80, inclusive, e eu tivesse posição, eu faria ao menos um parcial, tá? Porque aqui vai ser difícil do papel conseguir vencer de uma vez. Se vencer, vai ficar extremamente sobrecomprado. Então, eu faria um parcial aqui se eu tivesse posição. Vale 3, alta de 1,33, fazendo nova máxima histórica. Tá? Abriu em gap, refutou um pouquinho o movimento. E o ideal, o mundo ideal agora seria se o papel continuasse nesse se o papel continuasse nesse patamar até a média de 9 chegar, tá? Mas o mundo ideal é difícil de acontecer às vezes, né? Quando dá certo é muito bom, mas pode ser que com minério forte, com dólar forte, amanhã o papel já abra com um candle forte, um gap, né? Já abra lá em cima. Tá? O ponto é, o papel, com a correlação que ele tem com o minério e com o dólar, promete andar, teria que andar, já deveria estar até mais forte. E ele está travado aqui. Então, agora que está rompendo, possivelmente, tá? O papel pode fazer aí novos patamares, fazendo um zigue-zague ascendente aí para atingir novos níveis de preço. Eu me posicionaria no papel sim, tá? O papel está prometendo depois de ficar lateral aí por um mês, está rompendo agora, não foi um candle bonito, obviamente, tá? Não teve volume, mas se ele der a oportunidade de lateralizar aqui para a média de 9 chegar, eu avaliaria uma compra facilmente em Vale, tá? O papel
empresa muito boa. E por último, Via Varejo, alta fortíssima aí de 8,15%, voltou para dentro do triângulo, tá? Então a gente pode considerar aqui um rompimento falso, veio milimetricamente testar a média de 50 e agora volta para dentro do triângulo e vira a média de 9 para cima. Se superar a máxima de hoje, que foi 19,04 no pregão de amanhã, ativa um 9,1 de compra, tá? E, obviamente, que a gente tem a resistência imediata, tanto da LTB do triângulo aqui, como da M21. Mas o papel apanhou bastante, tá? Diferente de Magazine Luiza, que ficou travada num patamar, Via Varejo rompeu falso. Então, agora, do mesmo jeito que caiu, ele pode subir, tá? Tem fluxo chegando por papel por conta do MSCI. Então, o papel tem muito dados positivos, né? O balanço dele, pelo que eu vi, pessoas que entendem, foi melhor comparativamente do que Magazine Luiza. Então, a empresa, apesar de o mercado ter muito pé atrás com ela está numa tendência aí de alta no semanal. No sábado, eu já falei para vocês, no próximo sábado a gente vai ver como ela fechou essa semana. E ela pode virar a tendência que ela está de baixa no curto prazo para alta. Tá? E se acontecer então dela romper a média de 21, fizer uma correção aqui, ela pode iniciar uma pernada para testar os 22,36 lá que foi a máxima histórica do papel. Tá? De lá, daqui, melhor, do preço atual para lá, a gente tem aí 17%, tá? Então vamos ficar de olho em Via Varejo. O volume hoje foi bom, o candle foi forte. E se ela fizer principalmente esse pivôzinho aqui, eu acredito sim que ela vai fazer um movimento aí para as próximas semanas e testar o topo histórico lá nos 22,36, 22,40 arredondando. Combinado? Eu sei que tem muitos outros papéis que o pessoal gostaria que eu falasse, mas não dá tempo, eu tenho que fazer minha live, inclusive hoje até atrasei um pouco, né, me estendi um pouco mais. É só me acessar no Master, eu posto a análise no Master Contribuidores, faço vídeos curtos aí de cada papel que vocês queiram. Me manda direct message, mas procurem antes na pesquisa, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais didático. Então, você entrou lá no TC, né? Tem o canal Master Contribuidores. Você vem aqui na barrinha procurar, tá? E aí você vem lá, coloca from, nome do usuário. Então, o meu nome do usuário, por exemplo, é Sanita. E o papel que você quer ver aí a última análise, tá? Então, sei lá, Gafisa. Então, from, dois pontos, nome do usuário, cifrão e o ticker, né? O ticker do papel. Então, aqui, ó, tem os últimos comentários que eu fiz. Então, eu fiz um vídeo dia 14 sobre Gafisa. Confere lá, faça essa pesquisa. Se não tiver uma análise recente, você me manda um direct message que eu faço a análise para você e posto lá no Contribuidores, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o curso de análise técnica, o pessoal está gostando bastante, está evoluindo bastante. Nós temos lives de segunda a sábado, conteúdos adicionais que eu posto lá, canal exclusivo. Tem o link do curso na descrição. Se você tiver alguma dúvida de como funciona, quiser saber mais detalhes, me manda um direct message. Pode ser no Twitter, pode ser no Instagram que eu respondo, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, pela presença, pela participação. Nos vemos no Traders Club. Boa noite a todos, até amanhã. Valeu!